Mas vamos lá, vamos falar agora sobre as ocupações do MST. Elas ocorreram na última segunda-feira em 4 áreas do sul da Bahia. E para falar sobre isso, a gente convidou a Eliane Oliveira, da direção do MST na Bahia. Oi, Eliane, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Eliane, vamos falar aqui sobre as áreas, né, que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra ocuparam no sul da Bahia. Geralmente vocês só ocupam as áreas que não cumprem com a função social. E é esse o caso, eu queria saber quais são essas áreas e eu gostaria também que você falasse o que tem nessas áreas, quais empresas também e a situação dessas áreas. Então, aqui no extremo sul da Bahia, essa luta do MST, ela já vem há alguns anos. A empresa aqui, dona de mais de 70% das terras dentro desse território, agora é a Suzano, que era a Fíbria, agora Suzano. Então, os problemas são diversos. Problemas hídricos seríssimos na nossa região. Os rios que existiam já não existem mais, os problemas sociais gritantes e econômicos também. Na última segunda-feira, na madrugada, nós ocupamos 3 áreas dessa empresa nos municípios de Teixeira de Freitas, o município de Caravelas e o município de Mucuri, que é onde a fábrica é instalada naquele município. E é importante nós dizermos que não começou agora segunda-feira, e esse foi o motivo dessa retomada de ocupações. A empresa ela tem um passivo com o Movimento Sem Terra, no sentido de que há 11 anos nós travamos uma luta aqui no território, onde nós temos mais de 13 áreas que foram ocupadas, e na época a empresa ela fez um acordo de assentar 750 famílias aproximadamente. E de lá para cá, Marilu, a empresa não tem se manifestado, não conversa. Nós temos uma área que as famílias estão há 12 anos acampadas na espera dessa solução. E como nada tem acontecido durante esses mais de 11 anos, o Movimento Sem Terra retoma as ocupações no nosso território. Primeiro, também para denunciar o descaso da Suzano dentro do território do Extremo Sul. É importante dizer que a Suzano ela possui hoje 3 milhões de hectares ao todo dentro desse território. Ela planta mais de 500 milhões de mudas todos os dias dentro desse território, totalizando hoje da empresa mais de 900 mil hectares de terra. E o que tem deixado é um rastro de miséria, ao contrário do que ela diz que tem gerado emprego. Por isso, o Movimento Sem Terra tomou essa decisão de ocuparmos as áreas da empresa. A gente já estava, como eu disse, desde 2011 nas ocupações, as famílias estão à espera desse passivo que foi um acordo que a empresa fez. E até agora não tem solucionado. E o que é que nós queremos disso? Nós queremos a desapropriação para que essas famílias elas sejam assentadas e que ela também reveja a forma como ela tem conduzido o processo do seu plantio nessa região, onde nós temos assentamentos próximos do plantio da empresa e eles pulverizam de avião, por mais que nós tentamos fazer a nossa produção, nosso plantio de forma saudável, mas tem sido impossível. Então, a nossa luta, ela iniciou nessa segunda-feira. Estamos colocando que ela não tem dia e nem hora para parar. O que nós queremos é fazer a denúncia
do descaso que essa empresa tem causado dentro desse território. Nós queremos que o que ela acordou em 2011, ela cumpra, que é assentar as aproximadamente 750 famílias que estão à espera. Nessa conversa, no período, eles cederam a algumas áreas, como eu tenho dito, que as famílias estão lá há 12 anos esperando, e o que ocorre é que das áreas que eles cederam, tem áreas que as famílias produzem em 5 hectares. Isso não tem condições mais das famílias continuarem lá esperando. Por isso a gente fez a ocupação. É importante dizer que ela já pediu a reintegração dessas 3 áreas, já se tem, mas o Movimento Sem Terra na Bahia e, sobretudo, no extremo sul, ele tem disposição para continuar fazendo a luta e denunciando o descaso da Suzano dentro desse território. Tá certo. Eliane, então você disse aí que vocês fizeram essas ocupações em 3 latifúndios, né? Da Suzano Papel e Celulose, essa empresa, que está localizada aí nos municípios de Teixeira de Freitas, Mucuri e Caravelas, né? E você fala que elas fazem milhões, né, de plantações de mudas, de eucalipto, só para a gente esclarecer, né? É o eucalipto. É monocultivo de eucalipto. Então, esse monocultivo de eucalipto, ele está impactando no meio ambiente aí, não é isso? Quer dizer, também está prejudicando não só do ponto de vista social, né? Justamente essa promessa que ela não cumpriu com os trabalhadores sem terra, mas também do ponto de vista ambiental, né? Justamente, grandes monocultivos de eucalipto. Como eu disse, são 500 milhões de mudas que eles plantam todos os dias, são os dados de pesquisa, e eles estão em 900 mil hectares de terra dentro desse território. É um impacto grandioso, como eu disse, do ponto de vista hídrico, social e econômico dentro desta região. É um rastro de miséria que tem deixado, e a gente toma novamente essa decisão, porque nós não comemos eucalipto. Nós precisamos produzir alimentos. E ela precisa responder por esse descaso e essa situação ambiental que ela vem causando dentro desse território. Exato. Agora, uma outra área é exatamente no município de Jacobina, né? O latifúndio do nome Fazenda Limoeiro também está sendo ocupado, né? Isso. Foi ocupado lá. É uma área de um latifúndio, né? Não tem a ver com as empresas, mas o movimento naquela região da Chapada Diamantina aqui, ela tem feito só esse ano 3 ocupações de terra ao latifúndio naquela região. Inclusive uma aconteceu ontem, dia 1º de março, já a luta das mulheres aqui na Bahia. Perfeito. Agora, no total, quantos trabalhadores estão nessas ocupações todas? Quantas famílias, aliás, quantas famílias estão envolvidas nessas ocupações? Você fala das 3 na Bahia? Aqui no território? As 3 total. As 3 aqui no território, nós estamos com 1.250 famílias, nas 3 áreas. As outras últimas que foram feitas na Chapada Diamantina, que é outra região aqui da Bahia, nas 3 que foram feitas, né, o movimento aqui aponta 500 famílias nessa ocupação por lá. Exato. Agora, Eliane, como você falou, tem pulverização aérea, né, de agrotóxicos. E aí, qualquer plantação, né, que vocês façam, acaba respingando, obviamente. Então, vocês têm já faz alguns anos, né, que vocês levantam a bandeira também dos orgânicos, né, e também do fora veneno. Então, fica difícil também a luta de vocês para produzir alimento saudável diante dessa pulverização aérea, né?
Justamente, esse para nós tem sido um problema contínuo, porque as famílias vêm tentando produzir, inclusive na tentativa do selo orgânico, e a gente não consegue, porque quando, né, faz ali o teste, a nossa produção ela não passa. Então, essa tem sido uma denúncia, temos feito aqui na região, inclusive, audiências públicas para poder fazer essa denúncia. Eles têm diminuído, de 7 anos para cá, eles têm diminuído a pulverização, mas ainda continua. E nós levantamos a bandeira e defendemos a produção agroecológica, a produção orgânica, e isso tem dificultado, porque, como eu disse, são 70% das terras dentro desse território é da empresa, e nós estamos em volta dela. Isso tem nos dificultado. Então, a gente continua fazendo a denúncia, não é uma simples ocupação, não é ocupar por ocupar, nós estamos ali para denunciar o descaso que essa empresa vem fazendo, nós estamos ali para que ela cumpra o que ela acordou, que é esse passivo das 750 famílias, e estamos ali também ocupados para que a gente diga que nós não comemos eucalipto, nós comemos feijão, abóbora e outros tipos de alimentos que podem produzir nessas áreas. Exato. E agora, como é que você também está acompanhando o novo governo Lula, né? Com o novo, novamente, né? Colocado aqui em ação o Ministério do Desenvolvimento Agrário e de Agricultura Familiar. Vocês têm esperança que a partir de agora algo mude? Eliane, como é que você está vendo também o INCRA nesse novo governo? Então, a nossa esperança, expectativa sobre o governo Lula, ela é grandiosa e nós acreditamos que vai acontecer a reforma agrária no nosso país. A gente sabe que ficamos aí, né, quase 90 dias sem a indicação do presidente do INCRA e já estava nos deixando meio angustiados. Mas essa semana ele foi nomeado aí e a gente segue com essa esperança, com essa perspectiva, porque sabemos que tem muito o que fazer para que a reforma agrária, para que a desapropriação das terras, elas aconteçam no nosso país, no nosso estado, uma vez que só aqui no território do Extremo Sul nós temos para mais de 32 áreas que precisam ser desapropriada e as famílias estão à espera aí, né, há um bom tempo. Exato. Agora o novo presidente do INCRA é o César Aldrigue, né? Ele estava ocupando interinamente, não é isso? Aldrigue é agrônomo, servidor de carreira há 16 anos. Esse nome, como é que você vê, Eliane? Então, eu vejo que foi uma decisão, né, que não coube muito a nós, movimentos sociais, a nós, mulheres, principalmente, a nós do Nordeste. Então, como não coube a nós essa decisão, a gente também continua acreditando que a decisão do nosso presidente Lula, ela há de ser a melhor para os movimentos sociais, para a reforma agrária. Exato. E Eliane, durante esses 4 anos, né, do ex-presidente Bolsonaro, né, na presidência, vocês foram muito afetados em relação à paralisação da reforma agrária, né, e à destruição de políticas públicas também, né? Justamente, totalmente paralisado. Muitas das políticas públicas que nós tínhamos foram retiradas e a gente tem essa esperança dessa retomada. Nós, principalmente, Movimento Sem Terra, fomos muito atingidos naquele período dos 4 anos do governo, né? A Bahia e essa região aqui onde eu estou foi uma das talvez mais atingidas, onde foi encaminhado para cá, inclusive a Força Nacional, para poder conter
o Movimento Sem Terra, mas mesmo assim a gente diz que, ainda no governo dele, nós fizemos 14 ocupações de terra no estado da Bahia. Certo. Agora, vamos voltar aqui a Suzano, papel e celulose. Estou vendo aqui um dado, realmente, em relação à parte econômica da empresa, só no terceiro bimestre de 2022, a empresa lucrou 5,44 bilhões de reais. E, portanto, existe aí realmente essa exploração da terra, onde o lucro fala mais alto. Como você disse, as pessoas não comem eucalipto, né? E como é que você vê, enfim, esse lucro aí extraordinário e as pessoas aí sem um pedaço de chão aí para poder viver? Eu vejo de forma, é muito triste isso, né? E mais triste ainda é saber que não é uma empresa brasileira, né? O lucro dela não fica também no nosso país. Ela deixa aqui apenas esse rastro de miséria, como a gente costuma dizer, o inchaço nas cidades vizinhas, porque muitos de nós que vivíamos no campo já não estão mais, estão na cidade. E a gente tem perguntado qual é o custo da Suzano dentro desse território. Qual é o custo? Então, o custo é a fome, o custo é a miséria e o custo é as violências diversas que existem dentro do território do Extremo Sul. É o custo e é o lucro dessa empresa aqui. Agora, Eliane, a gente já está vendo a mídia criminalizando as ocupações do MST, né? De novo, não é isso? Sempre, a mídia tradicional. Quero que você também comente, né, o papel da mídia agora nesse momento, nesse contexto atual. Então, a gente tem observado aí, né, são os diversos, principalmente a direita tem batido de todas as formas aqui no estado, também, né, porque existem dentro de alguns territórios aqui, o bolsonarismo é ainda forte. E a minha observação é que nós não estamos fazendo nada que não nos é de direito, então a ocupação, ela é de direito nosso de fazer, e cabe à empresa fazer a defesa dela, e cabe à mídia, que a gente sabe que, infelizmente, eles defendem não os trabalhadores, mas defendem a classe burguesa, né, o empresariado desse país. Mas, de fato, tem sido uma afronta muito grande aos trabalhadores, a forma como eles colocam. Ontem, por exemplo, eu observei uma reportagem onde dizia que o Sem Terra está destruindo uma fazenda produtiva na região. Produtiva. Pois é, então tá aqui a chance de você falar, né, Eliane? Não é nada disso, né? Não, não é nada disso. E ainda bem que a gente tem, né, a TVT para poder mostrar a realidade de que essa empresa aqui nessa região, ela tem quase que a totalidade das terras para minimamente produzir eucalipto, produzir e fazer, né, a celulose que não alimenta ninguém. As periferias das cidades, dentro desse território, desse estado e do Brasil, estão cheios de pessoas, de companheiros e companheiras precisando se alimentar. E a reforma agrária popular, ela tem essa oportunidade de organizar o povo, levar para a terra, e na terra ela poder produzir o seu alimento e ter onde morar. Então, esse tem sido a missão do Movimento Sem Terra, tem sido a nossa tarefa e o nosso objetivo, que é ocupar o latifúndio, que é ocupar as empresas que vêm ao longo dos anos destruindo, enriquecendo, e o seu lucro não fica no Brasil, não fica na região. Na região onde elas estão instaladas, fica a miséria apenas. Eliane, vocês já têm ideia em relação à data de reintegração de posse? Ainda não. O juiz já
né, deferiu a reintegração, mas isso tem os trâmites, né, de passar pela Casa Civil, no governo, e a gente está aguardando ainda essa informação de quando ocorrerá a desapropriação dessas 3 áreas aqui na região. Certo. É só para a gente terminar, Helena, uma observação, né? Nessa plantação de eucalipto, a gente não ouve um passarinho, né? Não tem pássaros, né? Não tem pássaros, não tem pássaros, e a gente tem estado assim muito tristes porque os assentamentos próximos, onde os companheiros fazem aí o seu trabalho da apicultura, nos últimos períodos aí as abelhas têm morrido e a gente tem feito a reflexão de que é por conta desse, né, da aplicação aí do glifosato e tantos outros venenos que eles utilizam nessas plantações. Então, só um exemplo que nós temos aqui, que é as abelhas, aí os apicultores próximos nesses assentamentos não tem mais. Então, não tem vida, lá não tem passarinho, lá não tem nada. É uma plantação de muita tristeza mesmo. Ela não tem vida, ela gera, de fato, a morte, esse monocultivo de eucalipto. E vocês estavam, enfim, a produção principal aí no sul da Bahia, do Sem Terra, enfim, o que vocês imaginam, o potencial dessa terra? Essa terra, a gente, como eu já disse, nós estamos em outras áreas, né, deles. Se produz após a ocupação, né, e a correção do solo ali, consegue produzir uma produção diversificada, como milho, mandioca, abóbora, diversificada, né? Vários tipos de alimentos a gente consegue produzir nessas áreas deles. Porém, a gente sabe que levará anos para que esse solo ele seja de fato um solo saudável, porque eles vêm ao longo dos anos aí. São mais de 3 décadas que essa empresa ela está implantada dentro desse território. Então, o solo está empobrecido e muito doente. Tá certo, Eliane. Olha, a gente vai terminando aqui a nossa conversa. Foi um prazer te receber aqui. Espero contar com você mais vezes. E um forte abraço para você e para todos aí do MST da Bahia. Um abraço também, nós agradecemos esse espaço de poder falar, porque infelizmente, né, a mídia desse país ela tem voltado para outros olhares, mas temos aí a TVT que nos dá essa oportunidade. Então, muito obrigado, um abraço, e continuamos aqui dentro desse território fazendo luta, fazendo denúncia e fazendo enfrentamento, porque nós acreditamos na reforma agrária popular e acreditamos na produção de alimentos saudáveis. É isso aí, Eliane. A gente te ouve, a Rádio Brasil Atual e a TVT te ouvem justamente porque a gente precisa cumprir a nossa função social, né, como meios de comunicação e como jornalista. Um forte abraço, beijinho, até mais. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.